Continuaremos agora com a atividade de multiplicação de números inteiros. A atividade do livro está na página 181 e a primeira questão pede para identificar as sentenças verdadeiras. Então, a primeira letra A diz assim: o produto de dois números inteiros positivo é sempre um número positivo. Então, você vai analisar o que está sendo dito. Em relação a esse item, a gente lembra da regra. Multiplicação de dois números positivos ou multiplicação de dois números negativos, o sinal é positivo. Então, essa aqui é verdadeira. Então, você vai marcando o Vzinho nas atividades nos itens verdadeiros. Então, vocês vão ler os outros itens e colocar verdadeiro ou falso. A segunda questão é para resolver. Então, aqui a primeira letra A tem, mais 2 vezes menos 10. Sinais diferentes dá menos, 2 vezes 10, 20. E você vai fazer as outras multiplicações conforme a gente viu no primeiro vídeo. A terceira questão pergunta em quais alternativas o resultado da operação é um número positivo. Então, lembra, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, você vai marcar todos os itens, quais são os que o resultado é positivo. Pode colocar o sinalzinho de mais ou pode marcar um X. A quarta questão é uma tabela onde diz assim, substitua as letras pelos valores dados. Então, aqui tem que o A, nessa linha, vale mais 3 e o B vale 7. E você vai preencher aqui como eu comecei, sinais diferentes, resultado negativo. E multiplica 3 vezes 7, 21. Sinais diferentes, resultado negativo, tá? Então, aqui esse 4 eu não tinha, só tinha 8, menos 8 e menos 32. Então, que número eu vou multiplicar por 8 para o resultado dar menos 32? Então, aqui é o 4, 4 vezes 8, 32. Então, você vai preencher os outros itens da tabela, colocando o sinal e o resultado. Quando tem o resultado e o sinal, com o fator que está faltando. Lembra sempre que se o número não tem sinal, ele é positivo. Então, onde não tem sinal, ele é positivo. Quinta questão é uma questão também de observar o que está certo e o que está errado. Copie no caderno apenas as sentenças falsas, corrigindo-a. Então, você vai ler todos os itens, ver o que é que está errado no que está sendo dito e vai transcrever para o caderno, corrigindo o que está errado. Por exemplo, o produto de um número inteiro por zero resulta em zero. Se isso for verdadeiro, então deixa aí. Se tiver errado, você vai consertar, tá bom? Sexta questão. Sexta questão, eu vou dar um exemplo, porque essa sexta questão tá usando letras e vocês vão usar números, tá? Que vocês escolhem para poder resolver. Então, eu vou dar um exemplo aqui da letra A, para vocês entenderem como funciona para resolver, Dê exemplos de números inteiros que não satisfazem as sentenças abaixo. Então, eu escolhi aqui o A, eu vou trocar por menos 2, e o B eu vou trocar por menos 3. Você pode usar esses números em todos aqui, tá certo? Pode alterar o sinal de um para outro se der errado. Então, aqui, o A, eu troquei por menos 2, vezes o módulo do B, que eu troquei por menos 3. E aqui, onde tem do outro lado o A e B, eu coloquei aqui o valor do A e o valor do B. E eu vou resolver dos dois lados para ver se vai dar verdadeiro ou falso, Menos 2 eu repito, módulo de menos 3 é o 3 sem sinal, igual. Sinais iguais dá mais, 2 vezes 3, 6. Então, aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Sinais diferentes, quando o número não tem sinal, ele é positivo. Menos com mais é menos, 2 vezes 3, 6. E aqui, mais 6 repete. Então, aqui está dizendo que menos 6 é igual a mais 6. Isso aqui é falso, falso. Então, esses dois números que eu escolhi deu certo. Eu quero números que não satisfazem a sentença, ou seja, que dê errado no final. Então, eu vou usar os números para substituir aqui. Um número para o A, outro para o B. Se no final você substituir, digamos, por esses mesmos números e der verdadeiro, basta você trocar o sinal de um ou outro por mais, no caso aqui, e você vai ter uma sentença com resultado errado, tá? Você vai fazer isso para a letra B e para a letra C. A última questão, a sétima questão, não é a última, a sétima, diz assim, analise a situação da ilustração, depois responda a questão. Então, a moça diz, vou pagar com um cheque de R$50 para 30 dias, outro para 60 e outro para 90. São 3 cheques.
qual o valor total da que a consumidora vai pagar com os 3 cheques? Então, é só fazer a multiplicação dos 50 reais em 3 vezes. Oitava, represente cada uma das situações por meio de uma operação com números inteiros e depois responda as questões. Então, vejam só. Um submarino estava na superfície do mar. Quando começou a descer, 100 metros. Então, menos 100. Isso a cada meia hora. Após 2 horas, quantos metros abaixo do nível do mar ele desceu? Então, ele estava no 0, que é o nível do mar. Ele desceu 100 a cada meia hora. Se são 2 horas, são meia hora 4 vezes. Então, meia e meia, 1 hora, meia e meia, mais uma hora. Então, são 4 descidas de 100. Então, menos 100 é repetido 4 vezes. Então, qual lugar que ele parou depois disso? Então, você vai fazer o cálculo, vai registrar utilizando multiplicação ou mesmo adição algébrica, mas de preferência a multiplicação, e vai responder as outras questões aqui do oitavo. Então, continuando o oitavo, além da letra A do oitavo, tem também letra B e letra C. Vocês vão observar os itens da questão e vão responder utilizando sempre o cálculo. Então, vejam que é importante na multiplicação, na adição, na subtração, vocês registrar sempre os cálculos para não errarem, tá bom? Então, lembra, a oitava questão está incompleta, vocês vão observar na outra página do livro e finalizar. Então, essa é a atividade de casa, tá? De classe, que vocês vão fazer classe e casa, né? Proposta para essa aula, tá? Então, boa atividade.